Bem, vamos voltando. Deixa eu só ver se está tudo certo com o streaming. Aí já reiniciamos nossa aula. Dá um tempinho para o pessoal reconectar. Ok. Bem, vamos lá então. Então, como eu estava dizendo no período anterior, o que nós vamos ver agora é sobre o SQL Alchemy e o Z3C Form. Tá? São duas coisas que a gente vai ver junto, são dois assuntos diferentes, né? O SQL Alchemy, ele diz respeito ele é um framework de mapeamento objeto relacional. Ele te permite você acessar bancos de dados relacionais usando uma sintaxe orientada a objeto. E o Z3C Form, ele é um framework para processamento de formulários, né? Até não muito tempo atrás, a gente costumava fazer o processamento de formulários utilizando o quê? Utilizando ou o Page Template padrão, ou utilizando um produto chamado CMF, nossa, até me esqueci, mas CMF Form Controller, que é o Controller Page Template, o Controller Python Script, o Controller Validator, que eram variações de Page Template e variações de Python Script com uma maquinaria de controle de estados de validação e de mensagens de erro. Tá? O Plone ele utilizou o CMF Form Controller até a versão 3.35, né? E a partir do 4 e do 4.1 e 2 foram sendo utilizados novos frameworks para desenvolvimento de formulários. Inicialmente se utilizou o Zope.formlib, que é uma espécie de primo pobre do Z3C Form, e hoje o consenso que existe entre os desenvolvedores e o projeto é que o caminho é o Z3C.form, provavelmente ele é o único framework de formulários que vai sobreviver. Tá? Ele é um framework muito flexível, mas que na minha opinião é um pouco complexo de você utilizar. Ele tem muita coisa, tá? Então o que eu vou passar para vocês nessas aulas que a gente tem daqui para frente? Eu vou tentar passar para vocês uma receita de bolo que eu desenvolvi num projeto que eu fiz para o pessoal do Senado, no Interleges, que foi um projeto muito maior, um projeto grande de uma aplicação que era basicamente formulários e banco de dados relacional, onde eu usei isso a fundo e trabalhei aí meses em cima disso. Tá? É natural que todo mundo um dia tenha que fazer formulário, seja um formulário simplesinho para um formulário de contato, ou seja uma aplicação mais elaborada, com 10, 15, 20, 30 formulários complexos, com navegação, com múltiplos botões, formulários que têm que ser processados com uma lógica de validação mais elaborada, e às vezes fazer isso sem fazer um componente, sem se preocupar em fazer isso com views, sem se preocupar em fazer isso da forma correta, é muito arriscado. Você tem realmente que montar uma aplicação bem estruturada quando os formulários eles se tornam muito complexos, né?
Não estou nem falando de uma aplicação de crediário, né? Quando você vai fazer o crediário aqui, eles só pedem informação de tudo quanto é tipo de coisa, né? Nem precisa ser um formulário muito grande para ele justificar o trabalho de usar um Z3C Form. Mas eu acho que a forma como o framework está montado é uma forma muito inteligente. É uma forma que, se você entender direitinho o framework, ele vai te auxiliar depois a utilizar esse framework com o Dexterity, que a gente não vai falar do Dexterity aqui, ou mesmo com Archetypes, tá? Por quê? Porque o formulário em si é só a interface com o usuário, a gente não está se preocupando em como que a gente vai persistir, como que a gente vai armazenar ou pesquisar essa informação, do ponto de vista objeto, né? Aqui a gente vai fazer tudo sem usar os ODB, a gente vai usar apenas banco de dados relacional e mecanismos de formulário. A gente não vai usar nenhum framework de objeto, nenhum framework de gerenciamento de conteúdo. Querendo ou não, isso está bem no escopo do nosso curso, né? A gente invariavelmente, apesar de trabalhar com o Plone para gerenciar conteúdo, duas a gente precisa fazer alguma coisa que não é conteúdo. É trabalhar com dados relacionais, integrar com sistemas externos que já têm os seus bancos de dados, né? Então, enfim, é importante a gente dominar isso, entender isso direitinho e saber como é que isso é feito hoje em dia. No passado, isso era feito de uma outra forma. Eu vou tentar passar para vocês uma visão bem contemporânea, bem moderna disso, né? E felizmente essa turma fechou com um pessoal de alto nível, então não preciso ficar explicando minúcias, né? Não preciso ficar explicando como é que se faz Zope Page Template. Eu posso explicar como é que se faz View, né? Eu acho que é o primeiro curso que eu consigo pegar uma turma realmente de um bom nível e dar um curso um pouquinho mais avançado. Isso é bom, mas a gente tem que, né, dar o devido respeito à matéria, porque ela é um pouquinho complicada. Vamos então ver sobre o que a gente vai falar. Primeiro, SQL Alchemy. O SQL Alchemy é esse framework aqui. Tá? Ele é um framework Python, tá? Ele não tem nada a ver com o Zope, não tem nada a ver com o Plone. Ele é um framework Python puro para fazer mapeamento objeto relacional. Tá? Ou seja, através desse framework você consegue acessar bancos de dados relacionais como se fossem conjuntos, coleções de objetos. Tá? Na minha opinião, é o único framework objeto relacional que presta, que vale o meu tempo. Eu já conheci vários, eu já conheci o do Django, já conheci o do Web2Py, já conheci uma cacetada de framework aí, já tem o Storm, tem umas dúzias, deve ter uns 20 por aí. Eu mesmo já ajudei a fazer um. O fato é, esse aqui é o único que de certa forma é um consenso nas comunidades Python, que todo mundo confia e que é robusto e que funciona e que tem uma documentação relativamente completa. Tá? Às vezes você empaca em coisas muito avançadas que é um pouquinho difícil de achar na documentação, mas ela está lá. Procura direitinho que está lá. Dificilmente você vai precisar de alguma coisa que não está documentada. Tá? Então esse é o framework. Precisou de objeto relacional, em Python esse é o cara. E o Z3C Form. Tá? O Z3C Form ele é para formulários. Tá? Ele não tem a ver com o banco propriamente dito, mas ele é para formulários. Tá? Que é esse cara aqui. A documentação desse cara é brutal, é gigantesca, tá? Mas por quê? Porque é um assunto muito extenso. A gente tem diversos tipos de fields, diversos tipos de widgets. Aí depois, se a gente fosse aprofundar, daria para aprofundar em como é que a gente escreve um widget, como é que a gente implementa um novo tipo de field, né? Mas ele tem uma estrutura básica de como ele funciona, que é importante a gente entender, que é uma estrutura baseada no Zope esquema, na interpretação de interfaces, através de adaptação, né? Ele trabalha com adapters. E ele tem uma estrutura de navegação baseada em botões. Tá? Então essa estrutura de navegação baseada em botões, controlada por métodos, é que a gente vai ter que entender direitinho, porque isso vai ser codificado em views. Tá? Então aquilo que a gente viu de views até agora a gente vai utilizar aqui também, mas são views que geralmente elas vão ter um template associado, que é a parte visual do nosso formulário. Tá? Dificilmente a gente vai precisar, nesse framework de formulários, escrever código HTML.
né? Ele é um framework que nesse aspecto ele é muito interessante, porque ele te permite você fazer formulários sem precisar fazer HTML. Você praticamente só vai escrever código Python e todos os HTMLs, os formulários, são automáticos. Tá? Isso é uma vantagem gigantesca em relação a quem usava Page Template escrito na mão ou CMF Form Controller escrito na mão. Que era um horror, você tinha que fazer isso, aí tinha que deixar espaço para as mensagens de erro. Era horrível, terrível de trabalhar assim. Aqui a gente já tem uma série de facilitadores. Tá? É óbvio que a gente tem outras regras, a gente tem alguns fatores agravantes que a gente tem que observar, mas no geral é um framework mais simples de trabalhar. Tá? O que eu vou desenvolver com vocês? Eu vou desenvolver um exemplo bem simples. Eu vou fazer um cadastrinho de uma agenda. Tá? Eu estava modelando ela aqui, ela vai ter um, sei lá, meia dúzia de campo aí. Vai ser nome, e-mail, CPF, endereço, bairro, CEP, cidade, UF. Aí a UF eu vou fazer uma tabela separada para mostrar para vocês como é que funciona a noção de ter um vocabulário, né, de ter um campo que é alimentado com um conteúdo de uma tabela externa ou de uma estrutura de dados. E aí eu vou ter um relacionamento entre essas duas tabelas. Mas um relacionamento bem simples, né? Um relacionamento de 1 para N, né? Que é o relacionamento de uma pessoa com um F. Vou começar por um exemplo simples assim, porque se a gente for avançar para exemplos muito elaborados, talvez a gente não consiga ver tudo. Tá? Se sobrar tempo, a gente pode ir elaborando e formando mais exemplos e tornando eles mais complexos. Tá? Mas eu acredito que para o escopo de um curso que nem esse, entendendo esse exemplo que a gente vai montar, a gente consegue ter uma noção geral de como todo o framework funciona. E isso que é o importante. Se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto, eu vou indicar um código-fonte que eu fiz, que é esse projeto que eu comentei que eu fiz para o Interledges, que ele tem, sei lá, uns 150 formulários, tá? Ele é bem grande, ele é um sistema que tem 20 e poucas tabelas, e aí com as tabelas eu fiz um sistema que ele também ele tem replicação de dados, tá? Então os dados eles são versionados no tempo, como se fosse um JIT do banco de dados, né? Um banco de dados temporal. Então de 20 tabelas pulou para 40, né? Porque as tabelas elas são replicadas. Então esse sistema é interessante, tá? Se vocês quiserem dar uma boa lida nele, certamente é uma boa origem de inspiração aí. Onde é que está esse sistema? Vamos lá no Colab do Interledges, lá do Senado. Aí a gente vai no sistema de wiki deles. Então é Colab Interledges legbr, vai no wiki e vem aqui em ver código. Vai direto em ver código que é mais fácil. O nome do sistema é il.spdo, tá? Então está aqui o sistema. Ele é um sistema que usa exclusivamente SQL Alchemy e Web Services, tá? Muitos dos exemplos que a gente vai fazer, que a gente vai trabalhar aqui no curso, são exemplos que eu vou tirar desse produto aqui. Tá? Então, se vocês quiserem ir estudando e se aprofundando em código-fonte sobre esse assunto, esse aí é a minha referência. Tá? Provavelmente vocês não vão precisar de nada que já não tenha algum tipo de implementação nesse produto aqui. Vamos lá. Por onde é que a gente começa? Bem, é uma aplicação de banco de dados. A gente tem que definir que banco que a gente vai usar. Eu vou sugerir que a gente utilize MySQL, por uma questão de facilidade, tá? Mas o SQL Alchemy ele suporta praticamente qualquer tipo de banco, desde que esse banco tenha um conector compatível com o Python, com o ADB API, que é definida numa PEP lá. Leia-se de passagem, praticamente todos os bancos comerciais hoje têm um conector para Python. Isso é válido para o SQLite, para o MySQL, para o PostgreSQL, para o Oracle. Teve uma palestra sobre isso, inclusive no último Plone Symposium. Não é difícil de fazer isso funcionar com SQL Server, não é difícil de fazer isso funcionar com Sybase, desde que você tenha uma pessoa capacitada e que tenha acesso aos drivers. É óbvio que o driver da Oracle vai te exigir headers
para compilação, que são proprietários, que fazem parte da própria Oracle, né? Não são códigos abertos. Mas o software em si ele acaba sendo aberto, ele só usa o banco, né? Então, vamos começar instalando um banco de dados, instalando uma SQL Client e criando um banco de dados vazio para a gente trabalhar. Com usuário e senha, banco de dados, tá? Então vamos lá. Nessa nossa máquina virtual mesmo que a gente está trabalhando, vamos utilizar aqui apt-get install MySQL Server, MySQL Client. Vamos lá. Põe o sistema instalar. Aqui ele está instalando o MySQL Server 5.1, tá? Ele está pedindo uma senha para root. Eu vou botar aqui como senha de root root. Aí vai ficar usuário root e senha root, tá? Eu não gosto de usar sem senha. Sem senha é meio... Até funciona, mas não é muito legal. Por mais estúpida que seja a senha, é bom botar alguma coisa, mesmo para um cursinho. Ok? Então, para eu trabalhar com o MySQL, é interessante eu tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado é o seguinte: o meu banco de dados é interessante que ele seja pelo menos da versão 5.1. Porque nas versões anteriores, a 5.1, eu tenho algumas limitações, tá? Com um modelo de controle de transação, com, enfim, algumas peculiaridades, tá? Que o banco não implementava. Então, a partir da versão 5, ele já começou a ser um banco bem completo, tá? É óbvio que no passado o pessoal tinha muito preconceito com o MySQL, né? Porque ele era um banco muito limitado, né? Não tinha Story Procedure, não tinha trigger, não tinha integridade transacional, não tinha chave estrangeira, não tinha nada. Era um banco de dados que era um ridículo. Hoje ele tem tudo isso. E para isso funcionar direitinho no nosso mapeamento objeto relacional, é interessante que a gente esteja usando um banco de dados que tenha, principalmente, controle de integridade transacional, né? Que tenha rollback, que tenha commit, né? Não seja simplesmente um banco de dados para fazer atomicidade, e que seja um banco de dados que tenha suporte à chave estrangeira. A gente vai usar, né, relacionamentos, então é interessante que a gente tenha o controle de chave estrangeira, tá? Para fazer isso com o MySQL, a gente tem que usar o tipo de tabela MySQL, ela tem que ser a InnoDB. Tá? Por padrão, o MySQL usa um storage engine chamado MyISAN. Então, para usar esses recursos de relacionamentos de chaves e usar o recurso de transação, a gente tem que usar as tabelas em MyISAN. Só tem que lembrar disso, porque na hora que a gente codifica a aplicação tem que dizer, ó, cria a tabela para mim, mas cria em MyISAN, em InnoDB, desculpa. Em MyISAN não, em InnoDB. Tá bom? Então aqui tá certo, vamos ver, já deve estar rodando o meu banco. Tá aqui ele, vamos testar. MySQL, menos o root, menos p root, enter. Funcionou. Show databases, tá aí. Create database, vou botar aqui create database, tem que dar um nome para essa nossa aplicação, né? Vou chamar o database de agenda. Ok? Só isso é o suficiente para a gente. Eu já tenho usuário, já tenho senha, já tenho meu banco rodando, já tenho o banco criado, tá? Daqui para frente, tudo que a gente for fazer vai ser código Python, tá? Vamos lá. Por onde a gente começa? A primeira coisa que a gente tem que fazer, assim como a gente fez no produto de Web Services, é criar um clone product para fazer isso. Se vocês olharem lá no meu GitHub, eu já fiz isso, já deixei previamente preparado
Assim como eu tinha feito com o Chiru.ws, né? Vocês lembram, na aula passada eu expliquei como, vocês podem revisitar o vídeo, né? Eu não vou repetir de novo. Como instalar o Zopiscal, rodar o Zopiscal para criar o produto, aí pega esse produto e importa no GitHub, e aí faz um clone do GitHub e joga no SRC da nossa instância. Altera o build-out para usar esse produto em modo develop, e vamos lá, né? É assim que funciona. Aqui é a mesma coisa, só que eu fiz um produto separado, para deixar completamente separado da parte de Web Services, essa parte de SQL Alchemy e Z3 Reform, tá? O que a gente vai precisar nesse produto? Bem, a parte grossa eu já fiz, né? De ser um produto instalável, de ele ter um profile do Generic Setup, né? Agora, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer nesse produto é ir lá na policy dele, lá no setup.py, que é onde a gente define as dependências, e instalar todos os produtos que a gente for usar nele. Ou seja, aquelas dependências que são outros produtos Python, que a gente sabe que a gente vai precisar na nossa instância e que a gente vai instalar. Então lá a gente vai cadastrar o que a gente precisa. Vamos começar por aí, tá? Vamos lá então. Tá aqui. Então, vou mudar aqui de diretório, vou entrar no chiru.alchemyform e aqui eu tenho o meu setup py. Ok? Vocês estão lembrados, então, aqui nesse install requires eu já tenho que citar, então, quais são os produtos que eu quero utilizar. Vamos lá, vamos colocar aqui. Onde é que eu posso pegar esses produtos? Alguns desses produtos. Bem, no PyPy me dá uma ajuda, mas eu lá naquele l.spdo eu já tenho algumas coisas que eu posso pegar de lá, tá? Onde é que está isso? Está justamente aqui nessa tela, tá? Eu vou abrir aqui e está aqui o código. Aqui eu tenho um monte de coisa, tá? Eu não vou pegar todos, tá? Alguns vão se repetir, por exemplo, 5.grok. Beleza, a gente vai usar. 5.grok. Plone.app.z3cform. Esse, ele já faz parte do Plone 4.2, tá? A gente não precisaria adicionar ele aqui no install requires se a gente sabe que vai usar o 4.2. No entanto, no 4.1 ele não era padrão, ele não era empacotado com o Plone. Então, se você está usando isso no 4.1, você vai precisar botar essa dependência, tá? Report Lab não é o caso, mas esses aqui a gente vai usar. Então, MySQL Python, que é a biblioteca Python para falar com o MySQL, é a biblioteca baixo nível, né, do conector. A gente vai usar esse cara aqui, que é o z3c.saconfig. Esse z3c.saconfig, ele é um produto do Zope3, que ele permite fazer conexões através do SQL Alchemy no Zope. Por que eu preciso de um produto para fazer isso? Eu não posso usar o SQL Alchemy padrão? Até poderia, mas não deve. Esse produto Z3C-SA-config, ele vai integrar o SQL Alchemy com o motor de transações do Zope. O que acontece? O Zope ele é um servidor transacional. Então, digamos que lá no meio do processamento do teu formulário, tu levantou uma exceção. No momento que tu levantar uma exceção, isso vai dar rollback no JDB, na transação atual, e tem que dar rollback também no teu banco de dados SQL Alchemy. Então, tu vai ter aí uma transação distribuída. Tá? Isso já é implementado no Zope através de um two-phase commit, que é uma transação... É um sistema de controle de transação distribuído, é um algoritmo bem clássico, e que só é repassado esse rollback ou esse commit para o banco de dados relacional onde o Zope está conectado, se existe essa integração do mecanismo transacional do Zope com os bancos de dados aonde ele está conectado. Tá? Senão ele seria simplesmente uma chamada Python que não sabe qual é o estado de conexão do Zope, tá? Então é interessante a gente utilizar esse produto aqui para já ter essa integração pronta.
tá? Já ter essa facilidade, tá? Então vamos começar por esses caras aí. Vamos começar instalando MySQL e Python. Vamos limpar isso aqui. FiveGroq já botou. Aqui. E aqui. A gente vai ver que, nesse momento, se eu tentar... Faltou uma aspa aqui. Nesse momento, se eu tentar rodar o build out, eu vou quebrar o servidor. Tá? Ele não vai funcionar. Eu já vou explicar por quê. Esse cara aqui, por sua vez, ele vai baixar o Z3C saconfig e por sua vez ele vai baixar o SQL Alchemy, que é dependência dele. Então eu não preciso explicitamente baixar o SQL Alchemy. Baixando esse, ele já baixa o SQL Alchemy para mim como dependência. O problema é esse cara aqui. O SQL Alchemy ele pode ser utilizado com qualquer banco de dados. Então eu tenho que dizer no servidor qual é o driver de banco de dados que eu quero instalar. E aí eu faço isso através do MySQL Python, instalando o pacote MySQL Python. Só que esse pacote é em C. Então, para isso aí funcionar, eu tenho que instalar no meu servidor a biblioteca C, que é a biblioteca C do MySQL, que vai me expor como é que o MySQL deve ser acessado, que é a libmysql-devel. Tá? Então, vou provar para vocês que isso aqui vai quebrar, vou rodar o build out agora e esse negócio vai explodir. Vamos lá então. Vou parar o Zope aqui e vamos rodar esse build out. Ponto barra bin build out. Não, é build out direto. Como sudo, né? Senão não vai. Vamos fazer por aqui. Bin build out -c develop.cfg. Então, se vocês estão lembrados, nesse build out eu já coloquei lá os meus produtos, o Chiru WS, o Chiru Alchemy Forms, tá? E aí, tá aí, ó, quebrou direitinho onde é que eu disse que ia quebrar, ó. Ele está dizendo que ele não conseguiu encontrar o arquivo de devel do MySQL, tá? Então, nesse caso, no caso do Debian, do Debian Stable que eu estou rolando nessa máquina virtual, eu tenho que fazer um apt-get, faz um cache então, apt-cache, search, libmysql, pipe grep -i dev, para ele dar para nós as opções. Ó. Tem várias aqui, tem biblioteca em C++, tem conector para, enfim, conector para trabalhar com mono. O que a gente quer, na verdade, é esse cara aqui, ó, libmysqld-dev. Então instalamos ele. Tá? Ele vai lá, baixa, instala. Beleza, resolvido. Na verdade o que a gente queria era essa aqui, né? Nem a MySQLD era. Essa aqui a gente não precisa. Ela baixou como uma dependência. Eu só preciso da do cliente. Beleza. E agora sim, se eu rodar o build out, ele vai fazer o serviço para mim. Ele vai baixar o Python MySQL, vai compilar para mim usando a biblioteca Python MySQL, a libmysql dev do sistema operacional, vai baixar o SQL Alchemy, vai baixar tudo que tem que baixar e as dependências. Tá funcionando, tá indo para frente, que é o que a gente queria. Bem tranquilo de trabalhar com build out para esse tipo de coisa.
Pronto, quase foi. Beleza. Então, o que ele baixou aqui? Ó? Ele baixou o MySQL Python versão 1.2.3, o SQL Alchemy a 0.7.8, que é a última versão, baixou o Zope.SQL Alchemy, que é o conector transacional do Zope com o SQL Alchemy, e o Z3C SA-config, que é o que me permite criar strings de conexão para o SQL Alchemy, que utiliza esse cara aqui. Então eu tenho 3 níveis de abstração: a biblioteca baixo nível, o SQL Alchemy, o conector relacional que vai por cima dela e esse cara aqui que me auxilia a fazer as conexões. Tá? E o SUDIS, né? Obviamente o SUDIS foi baixado como dependência do Chiru.ws. Também está aqui listado. Tá ok? O que acontece? Se eu quiser, a partir de agora, continuar meu desenvolvimento, mas eu quiser garantir que essas versões que estão aqui, elas não vão mudar, se lá na metade do desenvolvimento tiver uma versão nova disso e isso começar a quebrar meu software, eu vou ter problemas, né? Então é interessante pinar essas versões, tá? Eu posso fazer o seguinte, eu pego essas versões que estão aqui, faço uma cola e colo isso no final do build-out CFG, tá? Venho aqui e colo elas, ó. Por quê? Porque dessa forma eu estou exigindo que o meu sistema baixe especificamente essas versões aqui. Tá? Estou exigindo que o Zope, quando for rodar o build-out, baixe essas versões, exatamente essas versões. Tá? Se eu quiser rodar com uma versão diferente, eu especifico ali a versão. Senão, quando eu rodo o build-out, ele sempre baixa a última versão disponível, né? o que nem sempre é o que eu quero. Então aqui eu tô, o que o Dornelles falava, aqui eu estou pinando as versões, né? Estou botando um pin na versão para dizer a versão exata que eu estou fazendo. Se eu rodar de novo o build-out, não tem problema nenhum. Ele não vai baixar, o que ele vai pegar é respeitar aquelas versões que eu delimitei ali. Tá? É uma boa prática eu pinar as versões, tá? Porque aí eu sei que todo ambiente que eu rodar o meu build-out, ele vai baixar exatamente a versão que eu quero, e não uma versão qualquer que porventura ele ache lá. Ok, funcionou. Tá? Então beleza. Até agora tranquilo. O que a gente fez até agora? Eu só defini quais são as dependências do meu produto. Né? Eu sei que eu vou usar o Z3C-Form, vou usar o SQL Alchemy e vou usar essas dependências aí. Por onde é que eu começo? Qual é o início de tudo? O início de tudo é eu criar o meu modelo do banco de dados. Toda aplicação de banco de dados, geralmente a gente começa pela camada de modelo. Tá? Para a gente criar esse modelo de banco de dados, a gente tem que entender alguns conceitos que são um pouquinho mais elaborados. Então, provavelmente nessa meia hora de aula que a gente tem hoje, eu não vou codificar o código ainda, eu vou deixar o código, provavelmente a gente vai codificar ele no início da aula que vem. Nesse iniciozinho de aula, o que eu vou fazer? Eu vou explicar alguns conceitos para vocês de como é que se criam modelos de bancos de dados orientado a objetos usando o SQL Alchemy, porque depois a gente vai utilizar esse modelo com o Zope. Tá? Se a gente ler ipsis literis, o que está documentado lá no site do SQL Alchemy e usar, funciona? Funciona. Tá? Funciona exatamente como está lá. Tá? A gente não tem que criar nenhuma adaptação só porque a gente está usando isso no Zope. Então, toda a documentação que está no site do SQL Alchemy sobre a criação de modelos de dados usando SQL Alchemy vale para quem trabalha com Zope. É só se guiar pelo que está lá. Eu vou mostrar alguns exemplos agora que vão dizer como é que isso é feito. Tá? Vamos trabalhar nisso então. Bem, voltamos para o nosso exemplo lá, aquele projeto que eu citei, né? Deixa eu pegar aqui onde é que tem um exemplo simples de um modelo de banco de dados. Tem esse cara aqui, ó. Então,
Deixa eu aumentar bem a fonte. Isso aqui é um modelo de banco de dados do SQL Alchemy. Tá? O que ele está me dizendo aí? Bem, estou declarando uma classe. Tá? Essa classe ela herda de uma classe base. Que classe base é essa? Vamos ver. A minha classe base aqui, ela é uma instância disso aqui, ó, de um declarative base, tá? Por que isso é feito assim? Tá? Aqui eu estou usando uma metaclasse, isso aqui é um pouquinho complicado, mas basicamente esse declarative base ele é o que o SQL Alchemy chama de sintaxe declarativa, tá? Porque no SQL Alchemy existe uma coisa que é a definição das tabelas e depois a definição dos relacionamentos. Você pode tratar isso de forma independente ou você pode fazer uma sintaxe unificada, que é o que ele chama de sintaxe declarativa. Eu tenho nos meus projetos utilizado apenas sintaxe declarativa. Eu acho que fica mais simples, tá? Mais fácil. Então vou ensinar vocês assim também. Tá? Então o que a gente faz? A gente herda dessa classe base, para dizer que isso é um modelo de dados baseado na sintaxe declarativa. E aí, por padrão, cada classe é uma tabela. Tá? Essa é a forma como o SQL Alchemy trata a modelagem. Cada classe é uma tabela. E aí, cada coluna dessa tabela vai ser equivalente a um campo, um atributo, né, dessa nossa classe. Só que esses atributos eles são instâncias de outras classes, que são instâncias de colunas. Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho o ID, que é uma instância de coluna do tipo integer. Integer aqui é o que? É uma classe que eu importei lá em cima, tá? É uma classe do SQL Alchemy que se chama integer, tá? E aí eu passo para ela no construtor do column primary key true, dizendo que essa coluna que eu estou criando ela é a chave primária dessa tabela. E assim por diante, nome, e-mail, endereço. O que vai mudar? Vai mudar o tipo de cada coluna, tá? No meu caso, inteiro, string. Aqui só tem inteiro e string. E tem uma coluna do tipo text aqui. Tá? Coluna do tipo text é uma coluna como se fosse um varchar sem tamanho. Tá? Mesma coisa. E aí o que vai acontecer é que algumas delas vão poder ser nulas. Elas vão ser o not null, né? Ou seja, elas têm um caráter obrigatório, não pode ser um campo vazio, e outras podem ser vazios, não tem problema nenhum. Quando eu quero, por exemplo, que um campo não pode se repetir, ele não é chave primária, que nem o ID, mas ele não pode ter duplo, por exemplo, e-mail. Eu não posso ter duas pessoas com o mesmo e-mail, né? Então eu posso criar uma chave única aqui, única igual a true. Você declara isso na coluna também. Tá? É bem simples, na verdade. O que a gente tem que entender, na verdade, é quais são os tipos de coluna que a gente tem. Basicamente é o tipo inteiro, tipo string, tipo text. Tem um tipo específico para data, que a gente costuma utilizar também. Nesse nosso exemplo, a gente nem vai utilizar tipo para data. E tem tipos específicos para número de ponto flutuante, né? Tipos numéricos, que não são inteiros, tipos que tem número com vírgula, né? Aí tem desde representação de casas decimais de números arbitrários, né? 2 casas depois da vírgula, 4 casas depois da vírgula, até número de ponto flutuante, onde isso fica para representação da máquina, tá? Onde é que está documentado isso? Isso está documentado lá no site da SQL Alchemy. Lá no site da SQL Alchemy, no tutorial básico, você já vai encontrar quais são os tipos de colunas que você pode criar nas tabelas. Tá? Vamos ver se a gente acha isso. Não é difícil de achar. Vamos aqui no site da SQL Alchemy. Vamos na documentação. Aí tem aqui, ó, Object Relational Tutorial. Primeiro link da documentação. Aqui deve ter.
Vamos ver. Aqui, em esquema definition, a gente já deve ter os tipos aqui, ó. Tipo inteiro, tipo string. Vamos ver o que ele tem aqui. Não. Tá aqui em generic types. Por que isso é chamado de generic types? Porque, pelo seguinte, aqueles tipos que a gente cria lá de colunas, a gente não define a especificidade do banco. Tá? Então, quando a gente faz o código usando o SQL Alchemy, o nosso código é realmente portável, independente de banco. A gente diz lá, por exemplo, que aquilo ali é uma informação do tipo inteiro. Quando esse inteiro for mapeado para o MySQL, ele vai criar um campo do tipo integer. Se isso for mapeado para o PostgreSQL, vai ser um int. Se for mapeado para o Oracle, pode ser que isso aí vire um number, sabe? Então, essa tipificação específica de acordo com o back-end, ela é decidida pelo SQL Alchemy. Você só diz qual é o tipo de informação que você quer armazenar, e aí, dependendo do banco que você está usando no back-end, esse tipo genérico ele é mapeado para um tipo específico daquele banco. Tá? Então, de tipos genéricos, a gente tem poucos, na verdade. A gente tem o tipo booleano, o tipo inteiro, o tipo string, tipo data, né? Que são os tipos que estão aqui na documentação, em generic types. Que é, ó, big integer, boolean, date, datetime, enum, que é para enumerações, float, integer, binary, numeric. Tem alguns que são muito pouco usados, né? Tipo pickle é pouquíssimo usado. Small integer, string. String ele já vai suportar Unicode, já vai fazer toda a firula que é necessário para funcionar Unicode. Text, time. Tem um tipo específico para Unicode, que acaba voltando para string, dependendo do banco. E assim vai. Tá? Então, esses são os tipos que a gente vai declarar lá nas nossas colunas. Tá? Que são instâncias desses tipos genéricos. E a gente não se preocupa mais. Tá? Não se preocupa, por exemplo, se aquilo que vai estar no banco é um tipo específico, otimizado para aquela nossa aplicação. A gente delega isso para o framework e aceita que isso é razoável. Tá? Mas é muito bem documentado. Tá? Como esse mapeamento funciona em cada banco depende do driver, mas no geral ele é muito bem documentado. O que mais que a gente precisa saber para criar o nosso modelo? Bem, a gente precisa entender o que o SQL Alchemy chama de Table Arguments. Tá? Que são atributos que são... Esses atributos eles são atributos especiais da tabela, e eles são utilizados para fazer a definição de parâmetros específicos do teu banco. Por exemplo, como é que eu digo que essa tabela aqui, essa classe do SQL Alchemy, como é que eu faço para essa classe do SQL Alchemy
ela ser mapeada para uma tabela que no MySQL ela tem que ser criada como um tipo InnoDB. Tá? Então isso é feito através desse TableArgs aqui. Tá? Nesse caso aqui eu estou usando uma variável TableArgs maiúsculo, que é uma constante para mim, que é um dicionário que já me configura como é que todas as minhas tabelas do meu banco vão ser criadas. Tá? Eu já vou mostrar ela. E a outra variável que eu estou usando aqui é o TableName, que é qual o nome da tabela que vai ser criada no banco. Necessariamente o nome da tabela não é igual ao nome da classe. Aliás, é bom que nem seja. Tá? Porque, pelo menos no MySQL, até isso eu li em alguma documentação, em algum lugar, mas o MySQL não tem uma consistência muito grande na forma como é que ele trata a diferença de maiúscula e minúscula, por exemplo. Isso depende do sistema operacional. No Unix é de um jeito, no Windows pode ser de outro, no Mac pode ser de outro. Então o ideal é que, pelo menos no MySQL, todas as tabelas elas sejam sempre escritas em minúsculo. Tá? É uma convenção que ajuda. Tá? Então é interessante, por exemplo, se tu usou classe pessoa com o P maiúsculo, o nome da tabela fique tudo minúsculo. Se você seguir esse padrão, você não vai se incomodar. O TableArgs, que é essa variável aqui, ele é um dicionário que vai me dizer que essa tabela aqui ela é gerada como um InnoDB. Isso aí está num arquivo de configuração. Deixa eu ver aqui, cadê? Cadê? Aqui. Está aqui o TableArgs. Ó. Basicamente ele está me dizendo aqui que isso aqui ele vai usar uma SQL Engine InnoDB para criar essa tabela com suporte a transações e com suporte a relacionamentos, e char7 e o TF8. Para quê? Para que os conteúdos que estão sendo gerados por interfaces que estão no Plone, que já estão em UTF-8, sejam também gravados em UTF-8 no banco, para não ter nenhum tipo de problema de codificação de dados. Tá? O PH perguntou, o Paulo Henrique perguntou como é que fica blobs. É uma boa pergunta. Blobs tu pode botar ele num text se tu quiser. Deixa eu ver se tem um tipo genérico para blobs. Sinceramente eu não lembro. Deixa eu ver. Tem large binary. Tá? É um tipo específico para trabalhar com blobs. Se tu tiver que persistir, sei lá, uma imagem, um arquivo dentro do banco de dados, você consegue pela SQL Alchemy, tem um tipo para isso. Tá? Apesar que eu quando faço esse tipo de sistema, eu costumo armazenar binários longos no file system. Tá? Eu não gosto de botar isso muito no banco. Eu gosto de botar no banco só o nome do arquivo, e aí o arquivo propriamente dito eu gosto de botar no disco. Mas isso sou eu, cada um tem as suas prerrogativas. Aí tem gente que gosta de botar isso no banco e que se lasque se o registro no banco tiver 10 MB. Né? Eu pessoalmente não gosto. Esse sistema especificamente que eu montei, que é esse sistema aqui, ó, do Senado, esse sistema ele é um sistema de protocolo onde eu trabalho com muitos arquivos. E os arquivos podem ter centenas de megabytes. Aí tu imagina, tu tem um arquivo de 100 MB em um registro do banco. Coitado do banco, né? Toda vez que levantar aquele registro e for para a memória, tá lascado, né? Então, às vezes é interessante ter um pouco de bom senso, né? Se tu tem todos os arquivos dentro do banco, pode ser confortável para quem vai gerenciar a aplicação, né? Fazer backup, por exemplo, só faz backup do banco. Mas e se o arquivo é grande demais? Né? Então tem que tomar cuidado com isso. Tem alguns bancos que otimizam isso, né? Se não me engano, o Oracle otimiza isso. Você manda gravar o blob dentro do banco, ele faz de conta que está no banco, mas internamente ele faz o que eu costumo fazer, né? Que é botar só um identificador e o arquivo do blob mesmo ele grava lá numa área de disco. Então, enfim, às vezes você acaba lavando as mãos e o banco faz por baixo dos panos aquilo que você acabaria fazendo. Então tem que tomar cuidado. Mas, enfim, tem um campo para isso, tá? Não importa como que o banco em si vai fazer, né? Aí, se você quiser fazer isso e guardar no banco, você tem um recurso para isso, tá? Vamos voltar lá no nosso DBPY e ver mais alguns conceitos importantes. Então, aqui eu tenho a descrição da tabela, tenho meus campos. Tem uma coisa importante que eu pulei, que é essa interface aqui. Tá?
essa interface está dizendo que essa classe ela implementa uma interface, tá? Ou seja, eu tenho uma interface que descreve, uma interface que eu estou falando é uma interface SOAP, tá? Não é interface com o usuário. É interface pattern de orientação a objeto, é uma interface de Python que define como que objetos pessoas devem se comportar, qual é o tipo de informação que um objeto pessoa deve ter. Tá? Então, essa classe pessoa, ela implementa a interface e pessoa. Tá? Às vezes, você vai ter uma classe que implementa diversas interfaces. Tá? Eu tenho aqui um exemplo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Por exemplo, essa classe protocolo, ela implementa 3 interfaces. Ela implementa a interface de adicionar protocolo, de editar protocolo e de apenso. Tá? Apenso é um negócio específico aqui, que, enfim, tem mais a ver com a área jurídica, mas é uma interface também. Tá? Então pode acontecer disso, de eu ter uma classe que implementa diversas interfaces numa coisa só. E o que é essa interface? Essa interface depois, o Z3CForm, na hora que ele for fazer a exibição dos dados, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um adapter. Ele vai pegar aquela interface e ele vai dizer, não, essa tela aqui, ela foi montada de acordo com essa interface. Aí o meu framework, ele vai dizer lá na hora que computa o formulário, que essa interface ela tem que ser populada com uma instância dessa classe aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai popular os campos desse formulário com a adaptação do conteúdo dessa classe. Então o adapter, na verdade, ele substitui aquele trabalho, né, de você pegar o conteúdo de um objeto, desmontar ele e inserir num outro componente qualquer que ia exibir o conteúdo desse objeto. Então, na verdade, essa interface ela é utilizada internamente dentro do framework para fazer adapters. Tá? Vamos dar uma olhadinha como é que essas interfaces são definidas. Essas interfaces, elas são a segunda parte mais importante. A primeira parte importante para a gente entender aqui é entender o SQL Alchemy, entender que a classe vira uma tabela. A segunda parte é entender a interface, porque essa interface é o que vai virar a tela, é o que vai virar o nosso formulário. Tá? E aí o adapter é o que vai pegar o dado do banco de dados e jogar na tela. Isso é o processo mais ou menos automático, né? Que depois a gente vai controlar através de algumas APIs do framework, mas internamente isso é mais ou menos automático, de pegar esses dados e fazer o transporte do modelo de dados para a interface do usuário, utilizando essa definição de interface ZOP3. Tá? Então vamos dar uma olhadinha nesse pacote interfaces e olhar essa interface iPessoa, que a gente estava vendo aqui em cima. Ó, iPessoa. Vamos abrir esse pacote interfaces aqui. Abrimos o interfaces. Cadê o iPessoa? Está aqui o iPessoa. Então, o iPessoa, ele é uma interface que no meu caso aqui, ele é um class que herda do iBaseForm Schema. Tá? Esse iBaseForm Schema, cadê? Aqui, ó. Ele é só uma classe que ela herda de form.schema, tá? Ele é uma classe vazia, só para eu ter uma classe base para todo mundo. Eu estava fazendo isso para caso eu precisasse adicionar um campo em todas as interfaces, ficar mais fácil para mim, tá? Mas seria a mesma coisa que eu criar a interface herdando de form.schema. E form.schema, ele está importando de plone.directives, tá? Esse plone.directives, ele é uma biblioteca interna do Plone que facilita a criação de interfaces para formulários, tá? Na verdade, ela é uma abstraçãozinha em cima do ZOP Schema, tá? É uma abstraçãozinha bem leve em cima do ZOP Schema, só para facilitar algumas coisas, tá? Eu estou usando ela, mas enfim, não necessariamente eu precisaria usar ela. Eu poderia não utilizar ela. Estou só utilizando
porque ela já me facilita, por exemplo, criar field sets, sabe, dividir os meus campos com aquelas tabzinhas que eu tenho no Plone, né? Coisas que não são naturais do Zope esquema, mas que dizem respeito ao Plone, tá? Então, nesse caso específico aqui, cadê o iPessoa? Aqui. Eu herdo dessa classe dos directives, do form.esquema, e aí eu tenho as minhas definições de campos, que é o que está aqui embaixo. Ó. Esquema aqui, nesse caso, é o Zope 3 esquema, do esquema do Zope 3. Tá? Então eu vou criar os meus campos, não agora como campos string ou como campos inteiros, mas sim como campos que vão me definir como que esses dados vão ser mostrados na tela. Tá? Então no caso aqui, lá eu defini na minha tabela que o campo nome ele vai ser persistido numa string. Aqui eu estou definindo que o campo nome ele vai ser manipulado por um esquema.textLine. TextLine é uma linha de texto, é um campo input, né? Aí ele tem um nome, tem um description e tem um max length. Max length para ter até 100 caracteres de tamanho, tá? Isso aqui já está sendo usado, esse underline entre parênteses, porque isso aqui já é internacionalizável, tá? Então essa sintaxe de colocar as strings que podem ser traduzidas para outros idiomas, você já faz assim para estar dando suporte ao sistema de tradução. Mas poderia ser simplesmente uma string, tá? Então aqui é uma string Unicode traduzível. E aí o que eu vou fazer é definir todos os meus campos. Ó. TextLine, TextLine, TextLine. No caso do CEP eu fiz como TextLine também. O F não. O F, como eu falei para vocês, ele é um campo especial que ele não é digitado. Ele vai ser selecionado numa caixinha, né? Então ele vai ser um esquema.choice e ele tem um vocabulário dinâmico, que é um conteúdo de uma tabela de UF, tá? Mesma coisa que, deixa eu pegar outro. Área também para mim, nesse caso, também é uma caixinha de seleção. Aí o que mais que essas definições de esquema me definem? Me permite eu definir qual é o valor padrão do campo, default, se ele é verdadeiro, falso, masculino, feminino. Ele me permite dizer se o campo é obrigatório ou não, required, true ou false. Então nesse aspecto aqui, isso aqui, até esse ponto, essa solução é até um pouco semelhante ao que o Archetypes faz. Só que no Archetypes tu faz uma coisa só, tu faz uma definição de esquema, aí tu tem os fields, e dentro dos fields tu tem os widgets. Aqui tu tem separado, né? Tu tem a tua definição de esquema, digamos assim, lá nas tabelas, que é uma tabela do SQL Alchemy, e aqui tu tem a definição, digamos, dos widgets, mas não são os widgets. Na verdade aqui eu estou definindo a interface que depois vai ser utilizada para computar os formulários, né? E aqui eu estou fazendo uma definição de esquema Zope 3. Tá? Então a gente muda um pouco a tecnologia, mas a estratégia de como o código é organizado é semelhante. Não sei se é porque, enfim, fui eu que escrevi, mas eu costumo enxergar essas coisas com uma certa analogia. É de certa forma semelhante. O que aquele pacote directive vai te dar é essa parte aqui de cima, ó, que são os field sets, tá? Da linha 142 a 148. Esses field sets, eles te permitem você agrupar os campos no que a gente chamava de, no caso do Archetypes, a gente chamava isso de esquematas. Tá? A gente tinha aquelas tabzinhas, né? Tinha o esquemata default, onde iam todos os campos, e a gente podia definir novos esquematas, como se fosse abra propriedades, por exemplo. Que a gente pega alguns campos do nosso objeto e coloca numa tabzinha especial, separada, né? Aqui eu fiz isso, eu deixei todos os campos numa aba especial, aí os campos de endereço eu deixei numa tab separada e fiz o campo de área numa tabzinha chamada lotação, que é uma terceira aba, tá? Então isso aí já dá uma organizada, quando você tem muitos campos no teu formulário, isso já facilita alguma coisa. Isso é específico, né, do Plone Directives, né? É uma coisa específica do Plone, não está
diretamente logada ao ZOP Schema. Basicamente é isso que você tem que fazer. Então esse é o primeiro ponto. Você quer modelar uma aplicação com SQL Alchemy, modelar uma aplicação com Z3CForm, primeira coisa que você vai fazer é serviço de macaco. Chega lá, todas as tabelas que você quer fazer, você vai lá e cria uma classe do SQL Alchemy e transforma cada tabela numa classe. E depois, cada um dos formulários você vai desenvolver uma interface para ele. Vai declarar uma interface que herda do plano de diretives, e aí depois dentro dessa interface ela vai ter uma série de campos que são instâncias de campos do ZOP Schema. Tá? Basicamente é isso. Depois o que a gente vai fazer é código para costurar esse negócio. Código para, de fato, gerar os formulários, processar os formulários, gravar os dados no banco de dados, fazer validação, computar os vocabulários. A gente vai ter que fazer uma série de códigos para, de fato, fazer essa estratégia funcionar. Mas o cerne de tudo é isso. Fazendo isso direitinho, você escreve 0 de código HTML. Tá? Você vai se assemelhar de maneira muito próxima àquilo que se fazia com archetypes, de você ter um framework que é todo baseado em esquema, que evita de você ficar desenhando formulário. Tá? Última coisa para explicar hoje são relacionamentos. Aí a gente já pode encerrar por hoje. O que acontece? Aqui na minha classe DB, cadê ela? DB. Eu tenho um relacionamento de 1 para N entre duas tabelas. Por exemplo, eu tenho a UF Rio Grande do Sul e dentro dessa UF Rio Grande do Sul eu quero cadastrar diversas pessoas. E o mesmo vale para outras UFs. Tá? O UF é um caso fácil de entender, O F é como se fosse um atributo multivalorado de uma classe. Então, como é que eu implemento isso? Eu faço uma relação de 1 para N. Para cada UF eu tenho N pessoas. Tá? Barbadinha. No caso do SQL Alchemy, a gente tem que implantar isso através de uma coluna que ela vai armazenar na tabela qual é o ID da UF com qual essa pessoa está relacionada. E aí depois eu tenho que adicionar um campo especial nessa tabela, que não é o campo do ID, mas sim um campo que ele é dinâmico, que ele vai me permitir acessar esse objeto F que está associado na pessoa, como se fosse um atributo da própria pessoa. Então eu faria assim, objeto pessoa, ponto F, ponto nome. Ele vai me dar o nome da UF dessa pessoa. Tá? Então, essa forma de transformar os joins internos do meu modelo de dados em atributos dos meus objetos, que eu posso fazer getAttr nesses atributos e navegar através desses atributos, é uma mão na roda para quem usa SQL Alchemy. Tá? E a gente vai usar isso bastante. Tá? Isso é o que vai, na prática, evitar com que a gente tenha que escrever SQL. Tá? A gente praticamente não vai precisar escrever SQL, desde que a gente utilize dessa estratégia da maneira correta. Tá? Então, no caso específico de UF, como é que isso é feito? Tem várias formas de fazer. Tá? Aqui eu vou mostrar como é que eu fiz nesse caso, e aí depois para a aula que vem eu já vou prototipar um exemplo minimalista, onde eu só vou deixar essas duas classes, vou cortar todo aquele exemplo que tem por fora, aquele boilerplate, Vou dar uma boa limpada nesse código para montar um exemplo enxuto, que vocês possam se guiar por esse exemplo para depois criar os exemplos de vocês. Tá? Nesse exemplo específico, isso foi definido assim. Eu tenho uma coluna na tabela pessoa, que ela vai guardar o ID da UF com qual essa pessoa está associada. Então ela é um número inteiro, e ela é uma chave estrangeira para tabela UF.id. Tá, então o fato de dizer que isso aqui é um foreign key, isso aqui vai criar uma chave estrangeira lá no MySQL para garantir essa consistência. Tá? E aí depois eu uso essa estratégia de relationship. Aqui eu crio
um atributo f, que na verdade não é um atributo que vai ser persistido como uma coluna, mas ele é um atributo que vai estar disponível nos objetos pessoa para eu acessar esse relacionamento. Tá? Então eu vou ter um relacionamento f com a tabela OF, sendo que o backref lá na OF ele vai ser pessoa. Então aqui, o atributo f no objeto pessoa Chiru, ele vai ter uma instância de um objeto f, que vai dizer aqui o f essa pessoa está associada. E eu posso ler esse relacionamento, esse relationship, de trás para frente. Lá na UF, eu vou ter um atributo pessoa, que vai estar apontando para todas as pessoas que pertencem àquela UF. Então o relationship ele sempre pode ser lido nos dois sentidos. Isso é óbvio, né? Para um sistema relacional faz todo sentido. Para um sistema orientado a objeto isso nem sempre é verdade, mas para um sistema relacional isso sempre é verdade. Os relacionamentos eles são lidos dos dois sentidos. Eu sei quais são as pessoas, com quais UFs as pessoas estão relacionadas, e numa UF eu sei quais pessoas que estão ali dentro. Tá? Então eu tenho o que a gente chama de back reference, que é o meu relacionamento lido do ponto oposto. Tá? E isso aqui é o suficiente para fazer a ligação dessa tabela pessoa com essa tabela de UF aqui. Ó. Essa tabela de UF é só isso aqui. Eu tenho o ID, tenho o nome da UF e tem a sigla. Né? A sigla RS, SC, DF, BA, que para mim é o suficiente para fazer a tabela. Tá? É óbvio que na prática a gente vai ver que tem outros tipos de relacionamento. Esse é o relacionamento mais simples, que é o relacionamento de 1 para N, né? De uma UF para N pessoas. A gente tem relacionamento de N para N, tem como fazer relacionamento de N para N no SQL Alchemy, não é difícil. Basicamente, o relacionamento de N para N é uma terceira tabela que você cria, cuja chave primária aponta uma para cada a chave primária é uma chave composta que aponta para outras duas tabelas. Tem de 1 para N, de N para N e de autorrelacionamento. A tabela que se relaciona com ela mesma. Tá? Também dá para fazer, tem alguns casos que é necessário você fazer. Tá? Tudo isso está muito bem documentado na documentação da SQL Alchemy. Eu recomendaria que vocês dessem uma lida agora, até a próxima terça-feira, em uma documentação específica, que é aqui no SQL Alchemy, a documentação do tutorial. Tá? Tentem fazer esse tutorial em casa. Tá? É importante isso para vocês conseguirem acompanhar a próxima aula, senão ela vai ficar muito pesada. Tá? Aí na aula que vem o que a gente vai fazer? Basicamente eu vou adaptar esse tutorial aqui para ele conseguir ser utilizável dentro do contexto do Plone. Tá? No contexto do Plone a gente não vai estar usando só prompt de comandos e manipulando objetos que nem esse tutorial fala. A gente vai estar, obviamente, manipulando APIs um pouco mais alto nível, trabalhando com controle transacional. A gente vai ter que trabalhar também com a parte de formulários para manipular esses objetos. Então tem uma complexidade adicional considerável para poder trazer o que está nesse tutorial aqui para a realidade do Plone. Mas deem uma lida, eu acho importante vocês já se prepararem para a aula que vem lendo esse tutorial. E óbvio, já se familiarizem com o Zope Esquema, que faz parte do Zope 3, né? Para quem não está familiarizado ainda com o Zope Esquema, é bom dar uma olhadinha quais são os tipos de campos que a gente pode trabalhar. Tanto na parte de definição de interface com o Zope Esquema, quanto também na própria parte da definição do modelo de dados usando o SQL Alchemy. Tá bom? Por hoje é isso. Tá? A aula que vem, então, a gente vai começar a escrever esse código, né, a modelar essas tabelas, modelar essas interfaces e começar a construir esse código-fonte para fazer isso. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar. Tá bom? Mas eu acho que por hoje tá bom, tá de bom tamanho, é um bom início, tá bom? Então é isso, pessoal. Até semana que vem, até terça-feira, nos falamos.